Muito bem, meus manos, vamos ter um tempo aqui de meditação e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abrão, que não era Abraão ainda, apenas Abrão. Gênesis 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esta é, pelo menos segundo o relato, a primeira vez que Abrão ou Abraão ouve a voz. E a voz diz a ele: sai da tua terra, sai de Brasília, sai do meio dos teus parentes, larga teu emprego, larga tudo, junta tua esposa, tudo que você tem e vá embora para um lugar que eu ainda te mostrarei. Você já pensou, ô Diana, se, por exemplo, alguém da sua família sabe que você teve uma visão dessa, ou seu marido, você fica sabendo que ele teve tal voz que ele ouviu e diz: olha, vamos juntar nossas coisas, porque eu ouvi uma voz e a voz disse que é para nós irmos embora daqui para um lugar que ele ainda vai nos mostrar. Você diria que ele está louco. Com certeza. Antes das nossas loucuras aqui, as crianças acima de 3 anos, por favor, podem seguir a mulher mais bonita desse ambiente. Oh, desculpa, ali. Ela não gosta que fala que ela é a mais bonita. Aline, sigam a Aline, ali as crianças acima de 3 anos para o estudo lá, a classe infantil. Gente, vocês não pensam que é uma loucura das mais desvairadas alguém ouvir uma voz e essa voz dizer para ele: sai da tua terra, sai da tua cidade, sai do meio dos teus parentes e vá para um lugar sem dizer para ele aonde ir? E ele vai? Ele pega os filhos, a esposa, filhos não. Ele pega os bens dele, que eram muitos, os servos dele, e leva um mala com ele, porque sempre tem um mala que quer ir junto, né? Ainda mais se o tio tiver dinheiro, tiver uma boa condição, aí é que vai ter mala, querendo ir mesmo. E aí o mala do Ló, que era o sobrinho de Abraão, foi junto. Essa foi a primeira vez que Abraão ouviu a voz dando-lhe essa ordem. Mas essa voz vai dizer a ele muitas outras coisas. A voz disse a ele também: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E ele acreditou. Porque ele não foi famoso. Ele não viu grande povo nenhum. E ele não viu ele sendo uma bênção coisa nenhuma. Abraão viu o grande povo dele? Não. Ele se tornou famoso enquanto vivo? Não. Mas ele acreditou na voz. A voz disse para ele, quando ele chegou num determinado lugar em Betel, e mais para frente em outras ocasiões, ele disse: olhe tudo à tua volta. Onde os teus olhos puderem alcançar, eu darei tudo a você. E ele acreditou de novo. E ele teve aquela terra? Não. E a voz disse para ele: eu te darei um filho, e farei de você uma grande nação. Mas ele tinha 75 anos. E a mulher era estéril. E ele acreditou. A mulher mais inteligente não acreditou. Sara não. A Sara deve ter pensado: meu marido enlouqueceu mesmo. Começou com aquela idiotice de sair de lá. Já tirou a gente da nossa casa, tirou a gente do conforto, tirou a gente de tudo que a gente tinha e saímos para um lugar, sem rumo. Aí depois ele fica com essas loucuras que a voz disse para ele que nós vamos ter essa terra, mas até agora eu não vi terra nenhuma para a gente. E agora a voz diz que nós vamos ter um
e ela riu. É óbvio, né, que é só o que dá para fazer com uma voz que diz uma coisa dessa. Ri. Abraão acreditou. Mas a voz vai falar muitas outras coisas para ele. A voz vai falar para ele mandar embora o filho que ele teve com a serva dele. E isso lhe pesou muito no coração. Muito, muito. Ele teve um filho com a serva, já que Deus prometeu a ele um filho, mas não tinha como ter filho. Aí a Sara falou, vamos dar um jeitinho nesse negócio? É simples, pega a serva, deita-se com ela e tudo feito. E ele teve o filho Ismael com a serva Agar. Mas deu tanto problema, tanta confusão. E aí Deus fala, Abraão, não ache pesado, obedeça a tua mulher e mande Agar embora com o filho. E isso pesou muito no coração de Abraão. E ele mandou Agar embora com o filho. Mas a voz pediu uma coisa muito absurda para Abraão. A voz falou para ele matar o filho. O único. Aquele que a voz havia dito que ele teria. E ele teve. Já com 100 anos de idade. Aí a voz vem e fala, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e ofereça-o em sacrifício. Não era hora de Abraão mandar essa voz ir para qualquer lugar? Não era hora de Abraão dizer para essa voz, já passou dos limites? Não era hora de Abraão dizer, pirou de vez? Essa não, isso eu jamais vou obedecer. Mas Abraão, de novo, acreditou na voz. Só que aquilo doeu tanto nele, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que ele ficou em silêncio. De manhã, ele arrumou tudo para ir obedecer à voz. E ele não abriu a boca o tempo todo da viagem até o local onde ele iria sacrificar o filho. Ele depois mandou os empregados ficarem longe. Ele e o menino subiram ao monte. Silêncio absoluto. Abraão não falava nada. Quem quebrou o silêncio foi o filho. Pai, eu estou vendo aqui o altar, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu só não estou vendo o cordeiro para o holocausto. Eu acho que Isaac já tinha se tocado que alguma coisa errada ia acontecer ali. E Abraão amarra o filho, coloca o filho no altar, mas antes de entregá-lo, a voz fala de novo, para ele não fazer isso. E aparece o cordeiro, aquele que Abraão havia dito para o filho a respeito quando disse, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão é chamado de o pai da fé. O pai da fé. Para muitos, seria o pai da insensatez. O pai da loucura. O pai de alguém, de pessoas que perderam o bom senso. E de seguir maluquices de uma voz que fala. Mas Abraão, nada iria demovê-lo de seguir aquela voz. No meio de tantos deuses, entre os quais sua descendência vivia, no meio de tantas oferendas que eram feitas, e de tantas vozes que talvez tantos outros ouvissem, ou revelações, ou coisas do tipo que se chegassem a eles através dos sacerdotes dos deuses, onde ele vivia. Ele ouviu uma voz que indiscutivelmente conquistou o coração dele. Uma voz que ele tinha certeza absoluta
que jamais deixaria de cumprir o que prometeu. Uma voz em quem ele podia confiar. Uma voz de alguém a quem ele podia amar. Ainda que Sara risse, ainda que os empregados rissem, ainda que a família risse, ainda que todo mundo achasse que era loucura, Abraão, no fundo do coração dele, sem explicação alguma, sabia que era a coisa mais sábia a se fazer, era obedecer à voz. E ele obedeceu à voz por amar a voz. Aquela voz não era a voz de um lunático que se ouvia. A voz era a voz de alguém que conquistou não apenas a confiança, mas o coração de Abraão. E o que eu gostaria de dizer hoje é que nós somente perceberemos, receberemos, viveremos, experimentaremos Deus em nossa vida, somente se nós nos tornarmos loucos varridos como Abraão. Ou do contrário, nós ainda não teremos sabido o que é fé, porque ele é o pai da fé. Então olhe para Abraão, ele é o pai daqueles que têm fé em Deus. Ele é o modelo, ele é o exemplo, ele nos mostra caminho a ser seguido em se crer no inacreditável, em se acreditar no impossível e esperar sempre contra toda a esperança. E saber que a voz que fala, cumpre o que fala. E que a voz que disse que ele teria um filho, ele deu o filho e que dele faria uma grande nação, ainda que ele próprio jamais viesse a ver a grande nação. Que a voz que disse, eu te darei tudo isso aqui, era verdade. Era verdade. Aquilo seria dele, ainda que ele não recebesse ele próprio, aquilo que a voz havia dito. E se a voz disse então que faria dele uma grande nação através daquele menino, se a voz disse me entrega, então é porque a voz também é poderosa para ressuscitar o menino se for preciso. Porque a voz cumprirá aquilo que prometeu. Porque ele não tinha dúvida disso. Porque a voz havia conquistado o coração dele. Ele já havia sido conquistado pela voz. E não haveria nenhuma outra voz, nem as vozes de multidões que fariam Abraão voltar atrás. Em nada. Se tivesse que ir sozinho, iria sozinho. Se tivesse que fazer tudo contra todos ele faria. Ele jamais negaria a voz. Tá, mas e o que é que tem a ver de fato isso conosco? Porque Deus não pediu a nenhum de nós para sair de casa. O Evangelho só pede loucuras para a gente. Você acha que essas loucuras de Abraão são exclusividades dele? Não, não são não. Jesus Cristo disse, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. É por isso que Abraão seguia. Ele conhecia a voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E mais na frente, versículo 14 de João 10, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, nós aqui. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz.
e haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe por que eu estou aqui? Porque como Abraão, eu ouvi a voz. A voz me atraiu. A voz me conquistou. A voz falou ao coração. E a voz era uma voz que eu não tinha como confundir, ainda que eu não pudesse entender. É uma voz que eu não poderia talvez sequer dar nome. Mas aquela voz era a voz do bom pastor. Ele me conhecia antes de eu conhecê-lo. Eu conheço as minhas ovelhas. E eu preciso conduzir as minhas ovelhas. E eu vou conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E quando elas ouvirem a minha voz, elas saberão que sou eu que estarei chamando. E quando eu as chamar, elas virão comigo. Elas sairão comigo. Elas encontrarão pastagem. Elas encontrarão vida. E não somente essas ovelhas que estão aqui, mas todas as ovelhas que eu tenho em todo o tempo, em todo o mundo, em todos os lugares, em todas as gerações, eu conduzirei todas as minhas ovelhas e todas elas ouvirão a minha voz. Porque eu as conheço. E elas me conhecem. O milagre só acontece em nós quando nós, sem explicação alguma, recebemos de forma miraculosa, inacreditável, inexplicável, e de uma forma que nós não podemos fugir dessa voz. Ela nos atrai e nos chama para sairmos com Ele, porque a voz nos chama para segui-lo, ou segui-la. Esse é o convite de Jesus para as suas ovelhas. Segue-me. Jesus começou o ministério dele assim, segue-me. E terminou dizendo, segue-me. E o convite que a voz nos faz todos os dias é segue-me. Você não ouve essa voz todos os dias de Jesus dizendo, segue-me? Você não ouve a voz de Jesus todos os dias dizendo, ande comigo? Você não ouve a voz de Jesus todos os dias dizendo, eu estou com você todos os dias, até que o mundo termine, até o fim dos séculos? Você não ouve a voz de Jesus dizendo a você todo dia, eu te amo? Você não ouve a voz de Jesus dizendo todo dia, eu entreguei a minha vida por você? Você não ouve a voz de Jesus todo dia dizendo, eu sou o teu pastor, e eu dei a minha vida por você para que você tenha vida? Segue-me. Eu farei de você uma grande bênção, segue-me. Você será uma pessoa muito abençoada, segue-me. Eu te darei tudo, segue-me. Toda essa terra, tudo, você herdará a terra. As promessas feitas a Abraão são feitas a nós. E nós somos chamados a ouvir a voz e crer na voz e acolher a voz em nosso coração. E seguir a loucura da voz que nos diz, está consumado, aquilo que era preciso eu fiz. Não é uma loucura seguir alguém que a gente não vê? Não é uma loucura seguir um homem que se diz que foi crucificado 2000 anos atrás? E que essa crucificação, na verdade, ele já havia sido crucificado e imolado antes da fundação do mundo? Não é loucura isso? Não é loucura a gente dizer que a gente ouviu uma voz de alguém que disse, todos os teus pecados estão perdoados? Não é loucura pensar que tudo o que eu fiz, tudo o que eu errei e tudo o que eu sou como pecador foi absolutamente tudo resolvido na cruz? Isso é loucura. Isso é ilógico. Isso é irracional. Isso é inexplicável. Aqueles que buscam provas em sinais não encontrarão sinais para essa prova porque elas estão aqui no coração.
Aqueles que buscam sabedoria para explicações lógicas e racionais para este evento, não encontrarão. Você jamais provará que tal voz falou ao teu coração. Mas você sabe que ela falou. E depois que a voz falou, meu irmão, não há ninguém que consiga ficar longe dela. Nem quer e nem pode. Somente quem abriu o coração e o ouvido para ouvir essa voz, vive a loucura de Abraão. Mas a voz falou tantas loucuras para Abraão, mas para nós ela também fala. Ela não só diz essa loucura de sai da tua terra, como dizendo, agora olhe para a cruz. Sai dessa vida e olhe para a cruz. Ali onde eu resolvi o problema seu, da humanidade. Olhe para a cruz. E tenha uma nova realidade de vida. Tenha uma nova existência. Olhe para a eternidade. Mas essa voz nos diz coisas malucas como: perdoe 70 vezes 7. Perdoe 7 vezes a mesma pessoa que errar contra você num só dia. Eu não sei o que é mais maluco. Se é perdoar 70 vezes 7 uma só pessoa, 7 vezes num só dia, ou sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A voz diz: ame o teu inimigo. Isso não é louco? Ame o teu inimigo. A voz diz: orem por aqueles que vos perseguem. A voz diz: guarda teu coração, porque não são atos que nos corrompem. Nosso coração, nossas motivações, nossos desejos. A voz diz: não se preocupe com o dia de amanhã. Busque primeiro a minha vontade, a minha justiça, o meu reino. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso não é loucura? A voz diz: seja humilde. Diante de uma sociedade onde o sucesso, a conquista é valorizado, ele diz: entenda que você não é nada. Você é humus, esterco. Não é loucura a voz dizer para você: seja manso? Seja manso. É loucura a voz dizer que você tem que ser um pacificador. Mas é o que a voz lhe diz: seja pacificador. A voz lhe diz: se alguém bater na tua face, vira outra. Isso é loucura. Isso é uma revolução. Isso é uma revolução que pode mudar o mundo. Se alguém bater na tua face, vira a outra. Se alguém está querendo demandar contigo num tribunal, dê a ele o que ele está te pedindo. Não dispute com ele num tribunal. Não tenha problema em sofrer prejuízos. A voz diz tantas coisas absurdas do ponto de vista humano, da sociedade, do mundo, que somente loucos seguem essa voz. E todos aqueles que resolverem seguir esta voz vão ser tidos pelos demais como tolos, como malucos, porque eles não colocam o coração nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, eles não colocam o coração no dinheiro, eles não colocam o coração em serem melhores do que os demais, eles não colocam o seu coração em nada que prejudique o próximo, eles não colocam o seu coração em nada que seja passageiro, mas naquilo que é eterno. Eles vivem o tempo inteiro para dedicarem a sua vida a alguém que falou em seu coração e que diz: siga-me porque eu amo você, eu morri por você e eu quero andar com você, e você acredita nisso. Eu acredito nisso. E isso é a coisa mais maravilhosa que eu já tive na minha vida. E que se me colocarem uma arma na cabeça, eles podem atirar, porque eu jamais direi que essa voz não fala no meu coração. Eu jamais concordarei que isso é mentira. Não, a voz é real, a voz é verdadeira, a voz me guia, a voz fala comigo,
todo dia. Ainda que nenhuma voz audível eu ouça, aqui a voz fala todo dia. Todo dia a voz fala que me ama. E todo dia eu digo a ela que eu a amo. Todo dia ela me fala que é para eu viver em bondade, em misericórdia, em compaixão, para com todos. E todo dia eu falo, Jesus me ajuda a viver assim, em bondade, em compaixão, em misericórdia para com todos. A voz me diz para eu olhar para o eterno. E eu peço a Ele, me ajude a olhar para o eterno, para que eu não me perca nas transitoriedades dessa vida, naquilo que se corrompe, que se acaba. A voz me guia por caminhos totalmente contrários àquilo que outras vozes falam. Mas o discípulo dessa voz não vai se confundir. Ele ouve outras vozes, mas não a segue. Porque sabe que é a voz do ladrão, do salteador, que vem só para matar, para roubar, para destruir. Mas ele vem para que ele nos dê vida. Ele é a porta, e quem entra por ele encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quem ouve a voz e segue a voz, encontra vida, vida plena. Qual é a voz que você e eu temos ouvido? Qual a voz que guia a nossa vida? É a voz dos nossos desejos? A voz da multidão? Qual é a voz que guia a nossa vida? É a voz do sucesso, a voz da conquista, a voz da prosperidade, a voz que diz que nós temos que construir um tesouro aqui nessa terra? É a voz que procura sucesso aqui, fama aqui, reconhecimento aqui? Qual é a voz? A voz do Evangelho, a voz de Cristo, a voz que diz que fala e aquelas ovelhas que são dele ouvem, essa voz nos guiará para aquilo que é vida e não para a morte. E por isso aquele que é de Cristo, aquele que ouviu a voz de Cristo e aquele que ouve a voz de Cristo, vai construir não tesouros nessa terra, mas vai juntar tesouros nos céus. Vai plantar sementes de bondade, vai plantar sementes de vida, e vai ser vida onde passa. Vai ser vida que vai jorrando, e vai partilhando, e vai enchendo outras vidas. Quem ouve a voz, não tem como passar desapercebido entre aqueles com quem convive, porque a voz transborda. Olha Abraão. Quantas pessoas foram abençoadas porque aquele homem ouviu a voz e obedeceu à voz, confiou na voz, acreditou na voz e fez tudo o que a voz mandou ele fazer. E tendo feito tudo o que a voz mandou ele fazer, aqui estamos nós. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, disse a voz para Abraão. E assim foi. Abraão estava preocupado se ele seria reconhecido entre os da sua época? Estava por acaso Abraão preocupado em ter toda a terra de Canaã? Por acaso estava Abraão preocupado com a morte do filho que a voz pediu? Para Abraão bastava a voz dava significado a ele. Então, não tem problema que eu não conquiste coisas nessa terra. Não tem problema que eu não junte dinheiro, não tem problema que eu não junte bens, não tem problema que coisas que eu gostaria de receber aqui eu não receba, não tem problema as perdas, não tem problema as vitórias também, porque a voz me fala de algo superior, eterno, que está garantido para mim para sempre na presença dele. É para lá que eu estou indo. E se é para lá que nós estamos indo, por que é que tantas vozes interferem e nos levam para caminhos que nada tem a ver com a voz? É porque nós ainda estamos ouvindo vozes muito contrárias à voz do bom pastor. E isso tudo é apenas uma questão de fé. De levar
a palavra da voz a sério, saber que é verdade e viver de acordo. Se a voz disse, eu morri por você, então é porque é verdade, ela morreu por mim. Se a voz disse, eu perdoei todos os teus pecados, então é porque é verdade. A voz disse, então eu acredito, ele morreu pelos meus pecados e viverei então como perdoado. Se a voz disse, eu darei a você vida eterna, salvação eterna, e você habitará para sempre comigo, então eu acredito, porque a voz disse, então eu acredito. É assim que o Evangelho vê Abraão, e é assim que ela vê o exemplo de Abraão para nós. Ele acreditou, ainda que tudo fosse contra. Ele acreditou, ainda que toda a esperança fosse sem esperança nenhuma. Ele acreditou e viveu como quem acreditava naquilo como sendo verdade absoluta para ele. Verdade acolhida no coração que nem Sara, nem Ló, nem ninguém faria com que ele se demovesse de tal fé. E assim é para nós. Seguindo o exemplo de Abraão, nós olhamos para a cruz e sabemos, é para mim. Olhamos para o que ele conquistou e eu sei, de fato ele conquistou para mim. Ele disse isso, então esse é o caminho. Ele disse aquilo, então esse é o caminho. E eu farei o que ele disse, ainda que eu não entenda. Então se ele disse que eu tenho que perdoar 70 vezes 7, esse é o caminho da vida, porque ele me leva para a vida. O caminho da vida é perdão 70 vezes 7. Se o caminho da vida é não juntar tesouro nessa terra, então eu não vou juntar tesouro nessa terra, porque o caminho é do tesouro juntado no céu. Se ele disse que o caminho da vida é o caminho da comunhão com ele no secreto do meu quarto, então todo santo dia eu abrirei a minha intimidade com ele, porque esse é o caminho da vida. A voz me disse que se eu segui-la, ele vai me levar para um lugar onde eu encontro pastagens, como as ovelhas que são levadas para a pastagem. Eu vou encontrar rio para saciar a minha sede, ele é o rio de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva se vocês andarem comigo. Então se ele disse que é assim, então eu vou fazer, como Abraão. Não cegamente, mas porque fomos conquistados pela voz. Se a voz disse que é esse caminho, então ainda que todo mundo fala que isso é loucura, é esse caminho que eu vou. É para esse caminho que eu vou seguir e vou investir a minha vida. Se a voz diz que eu preciso andar sem pedras nas mãos, não posso julgar a ninguém, então eu não vou julgar a ninguém. Porque não julgar ninguém é o caminho da vida que a voz me indicou. Se a voz me disse que eu devo amar o meu inimigo, então eu vou amar o meu inimigo. Porque esse é o caminho da vida. Se a voz me disse que eu não tenho que me preocupar com as coisas dessa vida, com o que comer, com o que vestir, por que é que eu me preocupo com o que comer e o que vestir? A voz disse que vai me dar tudo aquilo que eu preciso para essa vida. Mas a voz fala e a gente não acredita. A voz nos indica o caminho da vida. E o melhor é que quando se fala de Abraão muito lá na frente, diz que ele não alcançou a terra prometida aqui. Porque, na verdade, ele aspirava por outra pátria. A pátria celestial, a terra que não tem fundamentos, preparada por Deus para todos os seus nos céus. Abraão conquistou tudo o que a voz lhe prometeu. E se nós andarmos aqui neste mundo como quem ouve voz de Cristo e segue aos comandos dessa voz, nós seremos os homens mais felizes do mundo. Nós teremos encontrado a vida que nos liberta. Nós teremos encontrado a vida que nos livra das mortes da existência. E ainda que tudo à nossa volta fique mal, fique ruim, ainda que doa, a gente continua ouvindo a voz e seguindo atrás dela. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É a voz, sempre, falando aos nossos corações. Ah, meu irmão, queira Deus que essa seja a voz que você e eu ouçamos todos os dias. E que essa voz seja a nossa guia para tudo aquilo que nós tivermos que fazer nessa vida. Porque ouvindo a voz e mantendo intimidade com a voz, nós não nos confundiremos. Amém. Ó Pai, nós queremos ouvir Tua voz falando profundamente em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a termos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz a cada dia nos chamando para segui-lo. Ó Deus, que essa voz que nos atraiu, essa voz que nos alcançou, essa voz que nos conquistou, seja a voz que nos anime, seja a voz que nos guie, seja a voz que nos mostre o caminho da vida, o caminho das águas tranquilas, o caminho das respostas, ainda quando resposta nenhuma há para as nossas perguntas, que seja a resposta que nos faz entender e saber que tudo já deu certo, que tudo já está feito, que tudo é bom e muito bom. Ajude-nos, ó Deus, a andar no caminho que a voz nos indica, o caminho do amor, o caminho da bondade, o caminho da graça, o caminho da misericórdia, o caminho do perdão, o caminho do amor ao inimigo, o caminho, ó Deus, que abre o braço para acolher a tudo e a todos. Que seja, ó Deus, a voz que nos guia para a vida eterna. Ensina-nos, ó Deus, a sermos como Abraão, que caminha aqui, ansiando por uma pátria superior, saudando de longe aquilo que agora não pode experimentar, mas sabendo que já é seu. Ó Deus, que essa verdade guie a nossa vida todos os dias, e que o mundo veja, e que o mundo ouça a Tua voz, pela voz que fala em nosso coração. Em nome de Jesus, a voz que nos conquistou, é que nós nos entregamos a essa voz hoje, para segui-la todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria
o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.